do simulado, ninguém tem mais nada a acrescentar? Alguém teria alguma sugestão? Ou vocês acham que foi legal mesmo do jeito que foi, né? E em relação ao livro ou filme, tentem aí ler e assistir. Semana que vem a gente vai fazer esse debate final, tem as resenhas, e aí fechou o nosso bimestre. Divisão de pontos nossa ficou 2 pontos simulado, 2 pontos redação, 2 pontos da lista de exercício, 2 pontos das resenhas, e tem mais o quê? Faltou alguma coisa, né? Não, acho que 2 pontos de cada resenha, né? Aí fecha os 10. Acho que é isso mesmo. Foi um bimestre muito corrido, né? Pelo menos a gente teve pouca aula, e o bimestre que vem vai ser assim também, né? Mas eu acredito que a gente está conseguindo pegar umas coisas legais aí no meio disso. Acho que isso que importa. Beleza? Galera, pois é muita coisa, né? Eu tô tentando dar menos, mas mesmo assim eu tenho visto que eu não tô dando tão pouca coisa como eu gostaria. Vou tentar enxugar mais ainda no mês que vem, mas como eu falei para vocês desde o primeiro dia do ensino remoto, eu estou tentando fazer uma balança para não hiperpressionar vocês, mas também que a gente não faça eu vou ficar fingindo que estou ensinando e vocês fingindo que estão aprendendo, e a gente fica meio que num teatro, né? Não quero isso, eu quero que a gente consiga um mínimo ali de não superficialidade. Galera, caso alguém que fez a lista de exercícios tiver ficado com alguma dúvida em algum dos 10 exercícios, me falem, que a gente pode resolver ele junto. Eu vou falar umas coisas aqui básicas em relação a esses conteúdos aí relacionados à oração subordinada. Uma coisa importante, assim, de antemão, que eu queria lançar para vocês sobre a questão da oração subordinada em relação aos verbos, né, cara? A gente tem que lembrar do verbo, né? Tem muita gente que fica com dúvida na redação, por exemplo, sobre vírgula, né? E a grande sacada de vírgula na redação é você prestar atenção nos verbos, né? Porque a vírgula serve para várias coisas, mas uma das principais ela vai separar as orações. Então, você tem sujeito, né, verbo, predicado, complemento, acabou a oração. Aí vai ter outro verbo, né? Geralmente, quando tem outro verbo ali, vai ter uma vírgula separando as duas orações, né? O Marcelo, regência é o nosso último conteúdo aí de gramática do ano, beleza? Regência verbal nominal. Coincidentemente, é o último conteúdo aí que a gente vai trabalhar no bimestre que vem, de gramática, beleza? Mas vai rolar. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos verbos, né? E aí, como a gente já conversou, e aí até abri aqui um negócio para a gente lembrar, a diferença aqui entre frase, oração e período, né? A frase é o enunciado com sentido completo, a oração é o enunciado com um verbo, que pode não ter sentido completo, daí entra a ideia da oração subordinada, inclusive, e o período, que é o enunciado com uma ou mais orações, sendo que um período com uma oração é um período simples, período com mais orações é um período composto. Então, nós estamos falando aqui de período composto, né? O período composto, ele pode ser um período composto por coordenação, a gente viu isso no começo do ano, vocês lembram? Né? Ou seja, quando eles têm períodos com sentido independente. Agora, se tem mais de um verbo, né? Se tiver 2 ou mais verbos, e a relação entre esses períodos, né, entre essas orações, elas forem de dependência semântica, o que isso quer dizer? Para o sentido estar completo, uma precise da outra, a gente chama isso de orações subordinadas, né? Ou seja, diferente das coordenadas, que elas não precisam uma da outra para fazer sentido completo, as subordinadas, né? A ideia de subordinação é uma ideia de que uma manda na outra, né? Uma ideia meio assim. Então, é importante que a gente entenda que há essa relação, e dentro das orações subordinadas, nós temos orações subordinadas substantivos, orações subordinadas adjetivos e orações subordinadas adverbiais. E aí, dentro de cada uma delas, tem algumas subdivisões
que a minha ideia aqui e de te passar esses conteúdos e falar para vocês fazerem esses exercícios não é decoreba. Dependendo da prova, preciso decorar? Sim, dependendo, pode ser que precise. Mas o nosso objetivo, primeiro, ele sempre tem que ter o foco aí de entender a dinâmica de funcionamento. Até porque você decorar tudo, cara, de gramática é muita coisa. Então, acho que o caminho não é isso. Né? Então, vamos tentar entender essa dinâmica, né? Frase, oração, período, taranana. Vamos pegar primeiro, eu acho que uma que eu acho um pouco mais fácil, que é a oração subordinada adjetiva. Eu lembro que até quando eu estava no ensino médio era a única que eu entendia, mais ou menos. Um negócio, para você lembrar da oração subordinada adjetiva, você tem que lembrar de um tal do pronome relativo. Lembra disso? O pronome relativo. O pronome relativo é o que introduz, né, a segunda oração e ele relaciona o termo anterior com o termo seguinte. No caso, vai ser a oração anterior com a oração seguinte. Quais são os pronomes relativos? O principal é o que com o sentido, e aí essa é a grande sacada da oração subordinada. Você viu um que ali, e aí você viu aquele que, você tem que tentar trocar ele por o qual e variantes, né? Como assim variantes? O qual, os quais, a qual, as quais. Também tem onde, cujo, quem, algumas sessões ali, vocês podem olhar no vídeo que eu mandei, ela explica um pouco melhor. Mas lembre-se do qual e variantes. Essa é a grande sacada da oração subordinada adjetivo. Você tem que sacar, cara, que, como o próprio nome já diz, a oração subordinada adjetivo quer dizer que a oração inteira que vai vir depois, quer dizer que está ali na frente, ela vai funcionar no sentido de caracterizar o que está na primeira oração. Por isso que tem o pronome relativo. O pronome relativo ele relaciona, né, a oração anterior, ou o termo anterior, com o que está vindo depois. Vamos ver um exemplo aqui que eu achei o mais resumido de todos. Vocês estão vendo a tela, galera, do que eu estou compartilhando? Acho que sim, né? Vamos ver aqui. Ó. A África, a qual é um continente no hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. A oração principal, na real, é essa aqui. Ó. A África tem um alto índice de pobreza. O verbo está aqui. Ó. Só que tem uma oração aqui entre vírgulas, né, no meio. Então, a África, a qual é um continente no hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. Oração principal, a África tem um alto índice de pobreza, aqui o verbo. A oração subordinada adjetiva explicativa, e aí, enfim, tem algumas relações semânticas, né, que estão envolvidas também, mas basicamente, cara, você tem que lembrar que se for oração subordinada adjetiva, se tiver vírgula, é explicativa. Se não tiver vírgula, é restritiva. E só tem essas duas. Né? Qual que é o sentido mais específico desse negócio de vírgula ou não vírgula? A explicativa geralmente está falando no sentido mais geral e a com vírgula, que é a restritiva, você está falando só de alguns. Algumas, igual essa aqui, não daria para você colocar essa oração subordinada adjetiva explicativa sem vírgula aqui. Agora, nesse exemplo de baixo, de uma oração subordinada adjetiva restritiva, repare, as pessoas que são alegres vivem melhor. Oração principal, as pessoas vivem melhor. Ok? Oração subordinada, está aqui no são alegres, que são alegres. As pessoas as quais são alegres vivem melhor. É uma oração subordinada adjetiva, está vendo um verbo aqui, tem outro aqui. Se eu falar só as pessoas vivem melhor, não faz sentido, quer dizer que uma precisa da outra, por isso que é subordinada. O que eu quero destacar é o seguinte, se eu colocasse isso aqui entre vírgulas, as pessoas, vírgulas, que são alegres, vírgula, vivem melhor, aí eu vou estar falando que todas as pessoas, vamos colocar assim, que são alegres vivem melhor. Agora, quando eu coloco assim,
nesse sentido, sem vírgula, né? As pessoas que são alegres vivem melhor no sentido restritivo, aí eu estou falando que não é todas as pessoas que são alegres. Eu estou falando que apenas as pessoas que são alegres vivem melhor. Essa que é a diferença semântica. Vou repetir. Com vírgula, eu vou falar que todas as pessoas são alegres e vivem melhor. Se eu tirar a vírgula nesse sentido aqui, eu vou estar falando que apenas as pessoas alegres são aquelas que vivem melhor. Deu para pegar, basicamente? No primeiro exemplo, não tem uma função de aposto também, deixa eu ver. A África, que é um continente... ela tem um sentido meio positivo mesmo, o Guilherme. Na verdade, a gente vai entrar ali na oração subordinada. Vamos pegar um exemplo que é positivo. Ó. Olha a diferença aqui. Ó. Desejo-te uma coisa. 2 pontos. Geralmente tem 2 pontos, né, na positiva. Que tenhas muita sorte. Se eu falar assim, desejo-te que tenhas muita sorte. O aposto, ele sempre dá para você substituir, né, pelo termo ali que ele tá explicando, etc. Agora aqui eu não sei se daria, vamos ver. Se eu falar assim, um continente do hemisfério sul tem um alto índice de pobreza. Você acha que isso daria para substituir a África? Eu acho que não. Repare a diferença? Então aqui ele está no sentido de caracterizar e não apenas de caracterizar e não substituir, entendeu? O aposto ele meio que ele tem um sentido mais amplo e ele pode substituir o termo que ele está explicando. Né? Agora a oração subordinada adjetiva, né, a função adjetiva de caracterizar, ela não pode substituir porque ela está sendo meio que um complemento à característica daquele termo. Deu para entender, Guilherme, a diferença básica? É mais ou menos nesse sentido aí. Vamos lá para as orações subordinadas substantivos. Então, se vocês forem lembrar, galera, da sintaxe do período simples, a gente tem vários termos lá que a gente chama dos termos integrantes e dos termos acessórios da oração. E tem alguns deles, e dos termos essenciais, né? Como eu falei, mas tem alguns aqui que ficam de fora, né? Por exemplo, o adjunto de nominal, o adjunto adverbial, o vocativo, né? E alguns que ficam dentro. Então, basicamente, a oração subordinada substantiva é como se a oração subordinada ela tivesse uma função nominal, vamos colocar assim, que não é de caracterizar, porque é de caracterizar. Ela vamos colocar assim, por meio do pronome relativo. Ela é uma função aí da oração subordinada adjetiva, mas ela tem uma função nominal, uma função substantiva, e que vai se especificar em algumas classes sintáticas. Quais são elas? Sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Então, isso. E a gente chama isso de oração subordinada subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. E isso não é difícil também. Se você entendeu como é que isso funciona no período simples, não é muito complicado você entender isso no período composto. Vamos ver alguns exemplos aqui. Oração subordinada substantiva subjetiva, ele exerce a função do sujeito. Então, o sujeito é a oração subordinada. Então, não pode ter sujeito na frase. Então, é provável, ou seja, não tem ninguém do lado de cá exercendo a função de sujeito, né? É provável que, né, conjunção integrante, o que a gente chama de conjunção integrante aqui, que não é o pronome relativo, quer dizer que não dá para a gente trocar por o qual e variantes, é esse que faz a gente, vamos colocar assim, abre as portas aí da oração subordinada, beleza? Então, é provável, seria aqui a oração principal, e que ela venha jantar é uma oração subordinada substantivo subjetiva. Ou seja, que ela venha jantar é provável. Repare, o sujeito é de quem que você está falando. E o predicado é o que você está falando daquele quem, né? Então, nesse caso aqui, o de quem você está falando, né, é provável isso. A gente pode trocar
né? Se a gente puder trocar por é provável isso, que é diferente do que, né? Do objeto, né? É provável isso. Isso que ela venha jantar. Ou seja, o sujeito da oração é toda uma oração subordinada. Como eu sei que isso aqui é uma oração subordinada? Porque tem um verbo aqui, o verbo de ligação é, e aqui a gente tem o verbo venha. Então, se eu falar só é provável, né, eu não vou entender o que é provável. Lembrando que isso aqui não tem sujeito, né? Se eu falar só que ela venha jantar, eu não vou entender. Então, é uma relação de subordinação. Tem mais de um verbo, né? Tem que ser coordenado ou subordinado. Beleza? Oração subordinada substantivo predicativo é o contrário. Em vez de exercer a função de sujeito, ela exerce a função de predicativo do sujeito. E aí eu quero perguntar para vocês, galera. Muito bem, troca o que por isso. Eu queria perguntar para vocês se vocês lembram o que é verbo de ligação. Vocês têm que lembrar. Qual a diferença de verbo transitivo e verbo de ligação, galera? O verbo transitivo é aquele verbo que não tem... vamos colocar assim, ele precisa de um sentido a ser completado por um objeto que a gente chama de complemento verbal. Então, o verbo transitivo direto tem um objeto direto, precisa de complemento sem preposição. O verbo transitivo indireto, ele precisa de complemento com preposição. E o verbo intransitivo, aí sim, ele não precisa de complemento. O verbo de ligação, galera, o pai do verbo de ligação aqui é o ser, né? O eles não exercem uma ação, vamos colocar assim, como os verbos transitivos e intransitivos. Por isso que ele é chamado de verbos copulativos, verbos de ligação. Eles são verbos que servem apenas para ligar o sujeito a uma característica relacionada ao sujeito. Essa característica relacionada ao sujeito que está intermediada por um verbo de ligação são chamados aí sim de predicativo do sujeito, né? Representando um estado. Os principais verbos de ligação, né? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar, andar. E esse andar não é um andar no sentido de caminhar, é um andar no sentido de, né? Ando meio desligado, como diria os Mutantes, né? A Rita Lee. Quer dizer, eu estou meio desligado, né? Eu ando nesse sentido. Não ando muito bem. Não quer dizer que você anda mancando, quer dizer que você não está bem. Entendeu a diferença, né? Parecer, continuar, viver, tudo isso no sentido de transitório. Lembre-se disso. Então, se eu pegar assim, ó, a plateia é toda jovem. É um verbo de ligação. Então, a plateia, sujeito. É toda jovem é o predicado. Só que é um predicado nominal, porque ela tem um verbo de ligação, né? E o núcleo dela seria o toda jovem. Né? Vamos colocar aí como uma locução adjetiva. Esse toda jovem aqui seria o predicativo do sujeito. Então, isso aqui é o sujeito, isso aqui é o predicado. Beleza? Tudo que você estiver falando do sujeito e que estiver intermediado por um verbo de ligação, a gente chama isso de predicativo do sujeito. Hoje teremos casa cheia. Aqui já é um verbo transitivo. Né? Hoje teremos o quê? A casa cheia. Teremos. Não é um verbo de ligação. Se eu falar assim, não vou, não tem complemento, não é verbo de ligação, verbo intransitivo. Beleza? Se eu chegar aqui, ó, outro exemplo. Ambos continuam doentes. Continuam é um verbo de ligação. Sujeito, ambos. Predicado, continuam doentes. Verbo de ligação, continuam. Predicativo do sujeito, doentes. Então, o predicativo do sujeito é o termo que caracteriza o sujeito ligado por um verbo de ligação. Tá claro aí, galera? O predicativo do sujeito, vocês estão me acompanhando? Eu sei que isso não é uma matéria fácil, não é um negócio que você fala, que legal, mas é um conteúdo aí sobre a nossa língua, né? E que é importante aí para os nossos estudos, para o nosso conhecimento da língua materna, etc. Isso vocês já viram isso quando vocês eram mais novos, só que talvez vocês não lembrem, né? Você já estuda isso a vida inteira e não aprende muito bem, né? Essa questão aí das orações. Vamos lá. Olha o exemplo aqui, ó. Meu desejo era... Hoje já tem o verbo de ligação aqui. Mas ao contrário daqui, a gente tem o sujeito, que é o meu desejo.
era que, condição integrante, me dessem um presente. Então, repara, primeira oração principal, meu desejo era. Quem falou aí comigo? Sou eu, Marcelo. E aí, mano? Bom, aqui, eu queria passar um macetinho para a galera que eu quebrei muita cabeça com relação a substantivo, com a subjetiva e a predicativa. Uhum. Vamos você voltar lá nos exemplos, fazendo um favor? Uhum. Que sempre que o pronome, ou no caso, a conjunção integrante, estiver colada no verbo de ligação, é predicativo. E sempre que tiver o verbo de ligação mais uma palavra, por exemplo, ali, o provável e o que é ligado no provável, aí ela é subjetivo. Ah, bacana. Esses macetes aí ajudam mesmo. Isso aí eu nunca tinha ouvido, isso aí, bacana. E faz sentido mesmo, né? Porque aqui, vamos colocar assim, esse outro termo aqui, né, pode ser um advérbio, pode ser um adjetivo, ele vai estar relacionado, né, a esse predicado primeiro aí, né? E por quê? Porque o sujeito vai ser a oração subordinada, né? Agora aqui na predicativa, o verbo de ligação vai ser o último que já vai introduzir a própria oração predicativa, né? Nesse sentido, macete, não é, Marcelo? Isso aí. Muito massa. Boa dica, valeu. Então vamos lá. Meu desejo era que me desse um presente. Então, oração principal, meu desejo era. Oração subordinada, substantivo, predicativa, que me dessem um presente. Né? Então, repara, o desejo dele era que me dessem um presente. Então, isso aqui tudo é um predicativo do sujeito desejo, quer dizer, ele está caracterizando esse desejo dele, e essa ligação está sendo feita pelo verbo de ligação, né? Era, né? Verbo ser aí no passado. Ok, galera? Esse é só para vocês entenderem mais ou menos aí o que é cada uma, né? Para decorar isso de primeira, né? E a gente tem que primeiro sempre tentar entender. Depois fica fácil. Na verdade, é de boa. Bom, vou falar primeiro da objeto direto e objeto indireto. A gente está cansado de saber disso já, que é objeto direto e que é objeto indireto. Objeto é complemento verbal. Direto, sem preposição. Indireto, com preposição. Então, nós desejamos que a sua vida seja boa. Sujeito. Nós, predicado, desejamos que a sua vida seja boa. Primeira oração, nós desejamos. Oração principal, oração subordinada, que sua vida seja boa. Nós desejamos o quê? Então, repare que toda a segunda oração, oração subordinada, ela exerce a função sintática de objeto direto. E como tem um verbo, se eu falasse assim, nós desejamos uma boa vida, aí a oração simples ia ser só objeto direto. Só que como tem um verbo aqui, galera, aí o verbo quer dizer que tem outra oração. Então, em vez de ser um objeto direto, se eu falar nós desejamos uma boa vida, virou nós desejamos que sua vida seja boa. Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Beleza? E aí a mesma coisa para a oração subordinada, substantivo, objetiva e indireta, com a diferença de que na objetiva indireta há necessidade de uma preposição. Pode ser o de, pode ser um a craseado, pode ser um ao, pode ser o em, né? Entre outros. Vamos lá. Recordo-me de que tu me amavas. Então, aqui, primeiro, né, já tem aí com o sujeito com o verbo, né? Eu me recordo. Só que quem se recorda de alguma coisa, né? E esse recorda de que tu me amavas. Né? Então, toda essa segunda oração, que tem o seu núcleo na oração subordinada no verbo amavas, no verbo amar, ele está exercendo uma função sintática de objeto indireto, porque ele tem verbo, então é outra oração, aqui é uma oração, aqui é outra, oração principal, oração subordinada, substantivo, objetivo e indireta, porque ela exerce uma função de objeto indireto, toda essa segunda oração, e por isso que essa é a classificação dela, que é bem parecida com a oração subordinada substantiva completiva nominal, que exerce a função de complemento nominal. A única diferença é que a função do complemento nominal não é complementar o sentido de um verbo, mas sim
de um nome, né? Quando você fala assim, ó, temos necessidade de que nos apoiem. Complemento nominal sempre tem preposição também, igual objeto indireto. Mas quando você fala temos necessidade de que nos apoiem, a oração principal, temos necessidade, é o complemento de que nos apoiem. Só que o de que nos apoiem, ele está complementando o sentido de temos ou de necessidade? É temos de que nos apoiem ou é necessidade de que nos apoiem? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então, se a oração principal temos necessidade e a oração subordinada de que nos apoiem, que está exercendo uma função de complementar o sentido do nome necessidade, repara que isso aí é um substantivo abstrato, não é um verbo eu necessito. Repara, se fosse o verbo eu necessito, é necessitar, aí não seria complemento nominal, mas como ele está aí aparecendo nessa forma nominal, ele não está conjugado, então isso é um complemento nominal. Simples. Então, teríamos aí a nossa oração principal, da primeira parte aqui, e nessa segunda parte, uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Ok? E para terminar, a oração subordinada substantiva positiva é a mais fácil, né? A gente até falou dela um pouquinho, a gente tomar cuidado aí para não confundir com as orações adjetivos, né? O aposto, ela tem uma função explicativa, ela tem uma função de caracterizar, mas ela tem essa sacada aí que ela geralmente é como se ela substituísse o termo aí principal, só que aqui também é um aposto que é a outra oração. Então você vai falar assim, desejo-te uma coisa, que tenhas muita sorte. Duas orações, oração principal, desejo-te uma coisa, que tenhas muita sorte, oração subordinada substantiva apositiva. Quer dizer que toda esta segunda oração, ela está exercendo uma função de aposto. Quer dizer, exercendo uma função que ela está explicando, que ela está substituindo o desejo. Né? O desejo é que tenhas muita sorte. Né? E se você ficar mais em dúvida ainda, pega esse que aqui e troca por o qual. Desejo-te uma coisa a qual tenhas muita sorte. Faz sentido? E aí, Guilherme? Não faz sentido, repara. Então, se for oração subordinada adjetiva, o que ele poderia ser substituído por o qual e variante sem prejuízo de sentido. Se for conjunção integrante nesse, igual está aqui, não tenha dúvida de que é uma oração subordinada substantiva apositiva. Mas, como eu falei, tudo pode ter exceções aí e tal. Eu não sou um grande especialista de gramática aí para eu saber falar todas as exceções possíveis, mas nem é cobrar de vocês que sejam. Né? Então, primeiro nível aí é a gente entender, quando a gente bater o olho, o que é cada um, para a gente conseguir distinguir aí uma coisa da outra. Galera, vocês estão me acompanhando? Estão me ouvindo? Está dando para entender? Está muito confuso? Vocês estão conseguindo visualizar? Por enquanto, tem alguma dúvida? Posso falar um pouquinho sobre as orações subordinadas adverbiais aí, para a gente já ir caminhando para o fim? Está dando para acompanhar? Está muito confuso? Para quem já tinha lido o conteúdo um pouco, está dando para esclarecer um pouco mais? Como é que está aí? Me manda no chat aí para eu saber se vocês estão me acompanhando, se está dando para entender. Está muito calor aí, aqui deu uma chuva, fechei a janela e parou de chover, está quente pra caramba. Nossa, mas eu continuo tomando café. Começou o frio, então, é foda. Vamos lá para os adverbiais. Galera, o que é advérbio, né? É importante que a gente sempre se lembre dessa palavra, que às vezes a gente esquece, né? Então, a função substantiva é uma função, vou colocar assim, nominal. A oração subordinada adjetiva, ela tem a função meio que de caracterizar por meio do pronome relativo. E as orações subordinadas adverbiais, que aí a gente vai ver os tipos dela, mas basicamente, cara, é fácil de identificar. Porque se ela não for adjetiva nem substantiva, é a subordinada adverbial. Beleza? E, tipo assim, a subordinada adverbial vai definir circunstâncias. Então, mais do que decorar todos os tipos de orações subordinadas adverbiais, é só entender que ela está delimitando uma oração subordinada, quer dizer, ela vai ter um verbo, ela vai estar com sentido dependente da oração principal, mas ela vai estar delimitando uma circunstância.
Quais circunstâncias? Aí são as classificações. É uma circunstância temporal, né? É uma circunstância de concessiva, né? Que se acontecer isso, pode acontecer. Ela é consecutiva, ela tem uma relação aí de consequência, de causa, né? E é justamente essa interpretação, essa relação semântica, né, que está estabelecida aí por meio de termos específicos, inclusive, que vai nos dizer qual tipo de oração adverbial é essa. E aí, a gente tem umas 10 diferentes aí, né? Que são basicamente as causais, as comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais, proporcionais. São 9, né? Eu vou falar a verdade para vocês. Eu não sei de cor essas 9. Assim, deve que se eu for falando, eu falo as 9, assim, ou falta uma ou duas, eu vou procurando. Mas eu não quero que vocês decorem, repare. Eu quero que vocês entendam que a oração subordinada adverbial, ela tem uma função, a oração inteira, de definir uma circunstância. Beleza? Vamos ver uns exemplos. A causal. Já que está nevando, ficaremos em casa. Repara que já que está nevando, é uma oração que ela exprime a causa de que as pessoas vão ficar em casa. Então, é uma oração subordinada adverbial causal. Olha aqui a comparativa, que eu acho que está entre as mais fáceis. Maria era mais estudiosa que sua irmã. Por que a gente percebe aí uma oração adverbial comparativa? Porque a gente tinha esse tal termo, era mais, então, verbo, estudiosa, que era a sua irmã. Então, a gente tem aqui uma oração subordinada adverbial comparativa. Ela está fazendo uma comparação entre dois termos. Então, isso é bem fácil de identificar, porque não tem nenhuma parecida. A concessiva é uma que estabelece uma concessão, né? Quer dizer, é como se fosse uma permissão, né? Quer dizer, esse apesar de é muito comum, quando ele fala assim, alguns retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição. Então, tipo assim, a ideia de concessão é que o normal era para acontecer aquilo, só que não acontece. Aí você está indicando por que não aconteceu. Repare? Então, isso é concessivo. Alguns retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição. Que é quase parecido com condicional, só que a condicional exprime a condição, geralmente aí está expressa aí pelo ser, né? Sempre tem um ser no sentido condicional, né? Você fará uma boa prova desde que se esforce, né? Esse nem tem, né? O se esforce aqui é pronome de determinação, né? Você pode falar aí se você se esforçar, você fará uma boa prova, né? Dá na mesma também. Então, se ele está estabelecendo uma condição, era uma oração subordinada adverbial condicional. A conformativa quer dizer que ela vai concordar uma coisa com a outra. Uma vai, como o próprio nome já diz, né? O único nome que eu acho que não é tão óbvio é o concessivo. O resto, tudo, tipo, causa, comparação, aí concessão, que você fica meio assim, que é tipo permissão, né? Agora, condição, isso aqui é tipo, como se fosse para confirmar, consecutivo de consequência, final de finalidade, temporal de tempo, proporcional de proporção. Então, a única que você pode ficar meio confuso é concessivo. O resto, tudo, a própria palavra já te explica o que é. Quando você fala assim, realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. Então, ela está em conformidade, ela está confirmando, né, o que está na oração principal. Ok? Por isso, ela é uma oração subordinada adverbial conformativa. A consecutiva é o contrário, se uma exprime a causa, a consecutiva é a consequência. Gritei tanto que fiquei sem voz. Oração principal, gritei tanto. Né? Sujeito oculto eu, que fiquei sem voz, seria aí uma consequência da oração principal. Né? Então, tem toda uma oração aqui que exprime uma circunstância, no caso, uma circunstância de consequência. Mas como isso é uma oração, ela se torna uma oração subordinada adverbial consecutiva.
Só o nome é complicado, você vê que não é um negócio bicho de sete cabeças assim. Finalmente, aí a gente tem uma oração subordinada adverbial final, que é a ideia de finalidade, né? Muito de boa também, né? Tomar cuidado para não confundir finalidade com consequência, né? Mas é uma relação semântica distinta, né? Todos trabalham para que possam vencer. Todos trabalham. A ação principal para que possam vencer é a finalidade de que todos trabalham. Então, repara, que a finalidade é diferente de consequência, né? Que é diferente de condição. Dá para você trabalhar a mesma frase aí em vários tipos de oração subordinada adverbial, vai mudar o sentido, mas a estrutura permaneceria bem parecida, né? A temporal é uma das mais fáceis também de identificar. Quando eu faço exercício, eu vejo que é uma de tempo, assim, eu acho que é uma das que eu não preciso nem pensar muito, porque a de tempo é bem diferente das outras, né? Fico feliz sempre que vou visitar a minha mãe, né? Quer dizer, ela já tem aí um advérbio ali de temporal que não tem como ferrar, né? Fico feliz, oração principal. Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. Aí já é a oração subordinada adverbial temporal. Os verbos são locução verbal, né? Vou visitar. E o fico feliz. Eu tenho locução verbal também. Finalmente, é uma de proporção, né? Que aí você usa a medida, né? Você usa termos que vão expressar uma proporção específica, numérica, né? Entre a oração principal e a subordinada. Então, à medida que o tempo passa, a chuva aumenta. Repare. Então, oração principal, oração subordinada adverbial proporcional. Então, uma depende da outra, sendo que a oração subordinada ela vai aí expressar uma circunstância relacionada à proporção, pode ser sobre tempo, pode ser de finalidade, pode ser de consequência, pode estar confirmando, pode estar expressando uma condição para que o que está na oração principal aconteça, pode estar estabelecendo uma concessão, uma permissão, um apesar do que você estava esperando acontecer outra, pode ser uma comparação ou pode ser uma relação de causa. Basicamente, galera, é isso, né? Eu ia colocar aí corrigir um pouco a lista de exercícios, mas acho que não vai dar muito tempo. Tem alguém aí que fez a lista de exercícios, galera, e que vocês ficaram com dúvida em alguma que vocês querem que eu resolva? Ou essas coisas que eu falei para vocês agora, lógico, que é uma matéria que era para a gente ver aí no bimestre inteiro, né? Se fosse em aula normal, e para a gente ir revendo, falando em sala, para fixar melhor, né? Eu sei que é um negócio que assusta um pouco, mas quem quiser aprofundar, a gente tem aí videoaula, tem essa explicação minha de hoje, a gente tem PDF, a gente tem site, a gente tem lista de exercícios, então dá para tentar, né? E aí a gente, a partir disso, vai tentando aprofundar. Queria saber aí, galera, tem mais alguma dúvida por hoje sobre as coisas que eu falei, ou sobre a lista de exercício, ou tá de boa por enquanto? Vocês me dizem aí no chat. Ou já podemos finalizar. Lembrando que semana que vem nós iremos aí fazer um debate a respeito do livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e o filme Der Whale, que é A Onda, filme de 2008, alemão, baseado em fatos reais, né? Não sei se vocês sabiam disso, né? Um filme baseado em fatos reais, que rolou nos Estados Unidos, não foi na Alemanha. Guilherme falou que, por mim, tá de boa, vou interromper o compartilhamento e a nossa gravação. Galera, então, caso não tenha nenhuma dúvida, queria agradecer mais uma vez a presença, né, de quem ainda está insistindo em comparecer às lives, né, que bacana, fico feliz, né, que vocês estejam vendo nosso esforço do lado de cá também, e entender que o ensino médio, a faculdade, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o ensino fundamental, a vida, são escolas, né? São momentos de aprendizado que transcendem, que estão muito além de avaliações numéricas, né? De passar de ano ou não, de tirar notinha ou não, né? Então, eu insisto na frase que eu disse aí no começo do ano e insisto nela: não deixe que a escola mate em você a vontade de aprender. Então, eu adapto isso ao nosso contexto atual, né? Então, eu queria que vocês levassem isso para os seus colegas aí também,
né? Não deixe que a pandemia, não deixe que o ensino remoto, não deixe que a distância, que a tecnologia matem, né, a vontade de vocês de sempre aprender, de sempre conhecer coisas novas, de sempre buscar novos horizontes de conhecimento, porque essa é a nossa principal maneira de emancipação social, de emancipação subjetiva, de emancipação humana, né, de tentar conhecer novos universos, de ter mais empatia, de ter uma ascensão socioeconômica, de conhecer novos lugares, de conhecer novas pessoas, de conseguir boas profissões. E boas não é só ganhar dinheiro, é fazer o que a gente gosta e fazer bem o que a gente quer fazer. É claro que tem coisas que a gente não tem tanta afinidade, é claro que o sistema é cheio de problemas, né, e mais ainda nesse contexto de ensino remoto, mas a gente vai tentando fazer o melhor com as condições que a gente tem agora, para que quando nós tenhamos melhores condições de fazer melhor, nós possamos fazer melhor ainda. Beleza? Bom final de semana para vocês, um abraço, até mais. Fiquem bem e saudades aí de todos. É nóis, precisando de mim, eu estou sempre aí no WhatsApp, é só me mandar mensagem, alguma dúvida sobre qualquer conteúdo, quiser trocar uma ideia sobre qualquer outra coisa, estou sempre à disposição. Beleza? Um abraço, valeu e